Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para quem vai estar nos ouvindo e nos vendo. Hoje eu estou assim radiante porque esse tema de saúde e de hábitos saudáveis é algo que me movimenta e é algo que eu acredito. E aí, quando você encontra profissionais que também acreditam nisso, você consegue unir eles no mesmo momento, é de tornar a sua vida mais feliz mesmo. Então, esse conteúdo foi especialmente pensado dentro da ideia de que não existe você ter muito dinheiro se você não tem uma saúde. E essa saúde, gente, não é a saúde física tão somente, ela não é uma saúde somente mental. A gente tem que saber unir isso, a gente tem que saber estar bem preparado, a gente tem que pensar em tudo que a gente consome, em tudo que a gente devolve para o universo. E a nossa vida faz parte disso. Então, eu reuni a Gabriele, a Kelly e a Carolina para conversar sobre hábitos saudáveis, sobre saúde. E aí, antes de passar a palavra para as meninas e de nós iniciarmos, é importante dizer que cada uma delas, dentro do seu nicho de atuação, vai conversar com a gente. Então, a Kelly, ela é bacharel em nutrição, é graduada já há mais de 12 anos e com experiência em nutrição escolar, atendimento de criança. Ela está cursando uma especialização de nutrição em neuropsiquiatria e docência de ensino superior, tem docência de ensino superior em nutrição e medicina. Essa eu vou deixar para ela trazer o termo ali que eu não conheço. Além disso, ela tem formação em Reiki e tem algo na Kelly que eu gosto muito, que é exatamente esse viés, quase uma terapia naquilo que ela faz em questão alimentar. Então, a gente já trabalhou juntas, ela já foi aí uma pessoa que me acompanhou numa fase bem difícil, inclusive da minha vida, e ela tem todo esse carinho que a gente nos acompanha há bastante tempo, mas não é essa a razão dela estar aqui, né? Não foi a nossa relação pessoal, mas porque eu acredito exatamente que a alimentação da gente, ela tem que ser pensada e ela reflete muitas coisas na vida da gente. Então a gente comunga das mesmas ideias. Então quando eu me alimento, até quando eu me alimento errado, eu tenho essas noções. Então agradeço muito a Kellen que aceitou. A Carol tá aqui, né? A Carol que eu conheci há pouco tempo, mas já admiro o trabalho dela. Convivo com a Carol menos do que eu gostaria, porque nossos horários na academia acabam não fechando. Mas a Carol também desempenha na academia onde eu frequento um trabalho que é aquele trabalho não só, né? E aí eu sempre digo, eu não frequentaria uma academia que trabalhasse só com a ideia estética, porque embora a gente tenha que estar bem, obviamente, né, com o corpo da gente, então a gente também cria aí estigmas, a gente tem que estar saudável, então a gente tem que pensar nisso. Então, Carolina, deixa eu achar o currículo da Carol, que é graduada em licenciatura e bacharelado em educação física e tem cursos de funcional e periodização. Gente, a Carol é o medo do pessoal do cross, né? Então, o pessoal tem um pânico dos treinos da Carol. Não é que eu tenha pânico, eu não faço, né? Do tipo, então eu não frequento o cross quando a Carol tá. Mas não é pânico, só não é pânico, não. E a Gabriele, que é psicóloga, né? E conheço a Gabriele, então, deixa eu pegar o currículo, ter cada currículo em um lugar, né? E especialista em terapias cognitivas. E além disso, ela tem toda uma formação humanizada também nas questões terapêuticas. E tem um conteúdo que a Gabriele, que eu gosto muito quando ela fala, que é a questão de estresse e ansiedade, e fortíssimo nos tempos atuais. E não é também, né? Ninguém está aqui pelas relações pessoais, todos aqui estão aqui porque nós comungamos de pensamentos parecidos. E talvez seja por isso que eu disse essa frase, né? Nós nos relacionamos porque nós temos pensamentos parecidos, né? E isso acaba juntando as pessoas no universo. E a Gabriele também traz essa fala muito forte, né, em relação às questões que permeiam, né, todo esse viés aí de ansiedade. E aí a gente vira a roda, né, porque a alimentação influencia isso e tem influência nisso, a questão de atividade física influencia isso e repercute nisso. Então, tudo isso, né, é um conjugado. Então, meninas muito... Gurias, que nem eu gosto de dizer, né? O pessoal que vai nos assistir que não é do Rio Grande do Sul, gurias, muito obrigada por terem aceitado essas loucuras que só eu invento. E todo mundo, eu não sei como as pessoas ainda elas aceitam e vêm com muito carinho. Então, eu gostaria muito de agradecer. Eu criei, né, uma ideia, como a gente tem um trio, né, para a gente ir conversando.
é importante que cada uma traga para nós a questão dos desafios que vocês enfrentam na carreira de vocês, né? Então, aqueles desafios assim do dia a dia. Eu imagino que na área da saúde seja tão difícil quanto nas outras áreas, né, de permear isso. Então, vamos começar pela Carol, para trazer os principais desafios que ela tem na carreira. Depois eu já vou deixando vocês ir circulando, né? A Carol, a Gabi e depois a Kelly. Isso não foi por voto, tá, gente? Foi por ordem alfabética mesmo. Ninguém tirou no palitinho. Carol, por favor, conta aí pra gente quais são os principais desafios que tu enfrenta. Compartilha aí conosco as tuas experiências. Bom, pessoal, então as minhas maiores dificuldades que eu enfrentei nesse pouco período que eu estou formada, né? Agora em agosto faz um ano que eu terminei a graduação. E as principais dificuldades que eu encontrei, inclusive ao longo da graduação, é com que as pessoas entendessem que a gente vai além do jogar bola, do jogar vôlei, que a gente tem que estudar muito além, a gente tem que estudar o corpo humano. E o corpo humano é uma coisa difícil e que ela vai em constante transformação. Ela sempre muda, a tecnologia muda, a medicina muda, e junto com isso a educação física também tem que se mudar. Então, não só a educação física, né? Qualquer área da saúde tem que se mudar conforme os humanos vão melhorando, com mutações ao passar dos anos. E a questão da valorização profissional, que acredito que na área da saúde é difícil para as pessoas entenderem o quanto a gente estudou para estar ali, quanto a gente se dedicou para estar ali. E a gente sabe que a gente tem que lidar com vidas. Independente da área, a gente lida com o outro, a gente lida com o cuidado com o próximo. Então, essa questão das pessoas entenderem o seu real valor e pensar que no momento que elas investem em saúde, elas estão investindo, elas não estão gastando dinheiro. É um retorno para o resto da vida, que vai gerar longevidade, benefícios na saúde, benefícios no dia a dia dessa pessoa. Acho que os principais desafios são esses, né? Bom, sigo eu aqui então, né? Eu acho que um dos maiores dificuldades que eu ainda vejo, mesmo com a psicologia sendo tão trabalhada hoje em dia, né? Os transtornos de ansiedade sendo tão falados, né, nas mídias, como aumentou agora na função da pandemia, que está todo mundo muito ansioso, né? Eu ainda escuto muito de alguns pacientes que familiares dizem, meu pai acha que eu tô vindo aqui porque eu sou louco, né? Ainda tem-se aquela ideia lá do passado que só quem vai em psicólogo é louco. E não é isso, né, gente? A gente vai no psicólogo para tratar transtornos, sim, mas também a gente vai para um processo de autoconhecimento, para aprender a lidar com a nossa ansiedade, né? Que a ansiedade é uma coisa que não tem cura, então a gente aprende a lidar com ela no dia a dia e ela, né? Todo mundo, né, sabe viver muito bem com ela. Outra coisa que eu vejo muito, que é bem difícil, é a questão do imediatismo, né? Os pacientes chegam no consultório e em duas sessões eles já querem estar, assim, super bem. E não é assim, a gente precisa aceitar as nossas dificuldades, a gente precisa, a cada dia, né, estar olhando para dentro de si e entender o porquê que aquilo ali está acontecendo, né? E também acontece, às vezes, que em função desse imediatismo e essa dificuldade de lidar com as suas patologias e com as suas dificuldades do dia a dia, também há uma falta de comprometimento das pessoas junto ao seu tratamento. Então, depositam muito na gente, né, todo esse processo, como se eu, né, o psicólogo, fosse o responsável para fazer com que aquela patologia ali ou aquela sensação fosse diminuída, né? Então, acho que esses são os maiores desafios, assim, na profissão, hoje em dia, assim, porque depende muito do outro, né? Do outro se aceitar. O processo terapêutico é isso. Completando o que as gurias disseram, é muito, né, do que eu penso também, essa persistência em se autoanalisar e reconhecer a responsabilidade que se
tem, mas compreender que, além do terapeuta, né, vencer essas crenças todas familiares e que, de certo modo, esse paciente também acredita que, como ela não consegue lidar com a realidade, que realmente ela possa ser louca, né? Então, isso vem muito arraigado neles. E, quando eu emagrecer, eu terei a vida tal. Quando eu der alta da psicóloga, eu tal coisa. Quando a Carol malhar o meu corpo, que ficar com aquela coxa da Gisele Bündchen, eu vou viver tal coisa. Não. Vai continuar tendo aquela ferida lá do passado, que normalmente é um resgate, é um problema de infância, de não aceitação da família e de muitas outras coisas, né? Na nutrição, por exemplo, usa-se muito doce para tentar diminuir a ansiedade, enquanto que, na verdade, deveria ir para academia nesse horário crítico para aumentar a serotonina, a adrenalina, hormônios do prazer, que então acalmaria essa ansiedade, tiraria o foco da ansiedade, né? Porque a ansiedade é uma necessidade imensa de viver o futuro agora. Então, nós temos que entrar com técnicas em consultório de acalmar esse paciente. Então, como a Grace disse, eu vou para outras linhas e é a medicina Ayurveda, tá? É uma medicina milenar indiana. É bem como se lê Ayurveda. É uma medicina milenar indiana que tem mais de 5.000 anos. E ela me chama muita atenção porque ela sai desse estereótipo do corpo, que tem que ser de tal forma. Então, lá no Oriente, a metodologia é outra. É muito mais o ser, o indivíduo, as suas particularidades. Então, eles analisam alguns elementos da natureza: terra, fogo, ar, água e éter. E então cada um de nós é composto por esses elementos naturalmente, e algum dosha será predominante. Então, a partir daquele dosha, a gente consegue alinhar uma alimentação para esse indivíduo. É muito bacana. Mas aí eu entro também com a psicologia, né, Gabi? Tu vai me desculpar, mas a gente escuta esse paciente. Ele chega com dor, ele chega inflamado, ele chega doendo. E infelizmente, alguns outros profissionais da saúde fazem aquele atendimento 5 minutos de pé, né? 15 minutos no máximo. E aí chega uma psicóloga, uma nutricionista e fica lá 1h30, 2 horas conosco, né? Então cria um vínculo de eu posso desabafar contigo, e aí a gente vai outros detalhes. Então, para essa ansiedade, para o que está acontecendo agora no Covid, eu trabalho muito com eles online agora, e estou amando esse mundo digital, com meditação. Então, eu faço aqui do meu ambiente, convido o paciente lá da casa dele, e nós aprendemos a escutar, por exemplo, os sons do ambiente. Meditar não é ficar lá, né, yoga, em mantra, em mudras, né, fazendo posições. É respirar no momento presente. Aí tu desconecta daquela pressão do futuro e também solta o passado, né, porque nada vai mudar, né? Então, assim, dá o primeiro passo. Que nem a Tati falou ontem, né? Dá o primeiro passo, segurar essa ansiedade no sentido de acolher quem tu és, né? Tu estás assim, não acolha quem você é, né? No próximo momento tu será muito melhor, porque agora tu já entendeu. Então vamos soltar essas culpas, tá tudo certo. E o passo a passo é esse. Gente, coisa boa ouvir vocês, porque é sempre muito satisfatório ouvir pessoas que, claro, ninguém quer ouvir a pessoa que não tem disparidade, mas os reflexos do corpo da gente são totalmente reflexos de uma vida que a gente conduz. E para mim isso é básico, né? Como tudo na vida. Tudo na vida. Você não quer comer batata frita salvo raras exceções, né? Você vai comer batata frita no almoço e vai estar magro, né, o dia todo. Mas daqui a pouco também você tem que pensar o que é esse nutriente. Eu sempre digo assim, não é a batata frita e não é o engordar. É o que o que aquele alimento está te trazendo de bom. E aí isso serve para tudo, né? O que aquela relação está te trazendo de bom, o que aquele trabalho está te trazendo de bom, enfim, que a gente recebe de bom ou de ruim, a gente é responsável também. E a gente sempre tem que analisar isso. Então, às vezes as pessoas me perguntam por que eu faço atividade física às 7 horas da manhã, isso é uma resposta que eu dou sempre. Porque eu acredito em atividade física, eu só posso fazer ela pela manhã, então eu faço no horário que eu tenho condições de fazer. Por que eu me alimento? Esses dias eu estava tentando me lembrar, Kelly, por que eu como mamão de manhã? E a gente tinha que escolher uma fruta para de manhã, quando eu comecei a reeducação alimentar com a Kelly. E mamão sempre é uma fruta muito difícil de tu tá carregando, né? Então coloca mamão já de manhã,
E aí eu já como mamão de manhã e aí aquilo virou um hábito, né? E é um hábito até hoje. Eu não tenho problema nenhum, tipo, se eu comer mamão, não comer mamão pra mim, mas é um hábito que eu adquiri, né? E que eu levo até hoje. E a questão mental, né? Eu sempre digo, eu tenho muita dificuldade de entender as pessoas que não se entendem. A Gabi sabe, né? Eu digo, Gabi, como é que as pessoas não se entendem? Mas eu tô tentando, tô me esforçando para tentar entender o outro. Tá. Deus sabe que eu tô tentando. Mas, enfim, agora, gurias, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a questão das recomendações, né? E se vocês... vamos supor que a gente tivesse que dar uma recomendação hoje, obviamente, não, isso aqui não é um atendimento, né? Isso aqui é uma conversa, mas uma recomendação em cada área, assim, que vocês pudessem trazer para quem vai estar nos ouvindo aí. Qual recomendação da sua área você traria? Vou começar pela Carol de novo, aqui na nossa rodada. E aí, Carol? Uma coisa que eu sempre recomendo é que a pessoa busque uma atividade física que ela goste. Acima de tudo é isso. Procura um lugar que tu goste, uma atividade que tu goste, porque tem muita atividade. E procura um profissional que seja capacitado para te orientar, porque isso é muito importante. É essencial, porque ainda mais agora com as redes sociais, todo mundo passa treino, é treino no Instagram, é treino no YouTube, é treino no Facebook, e às vezes é treino dado por pessoas que só apenas fazem e repassam, não tem correções, não tem conhecimento, não sabem nem por que estão fazendo aquilo, né? E então procurar o que gosta, um profissional capacitado na área, e daí vai ser muito mais fácil tu aliando o corpo e a mente para tu manter essa constância, que é o mais importante, que nem a Gabi falou ali. O pessoal está sendo muito imediatista ultimamente. E a questão é que tu tem que gerar um hábito, Isso eu ia criar um comentar, eu hábito. acho que vocês todas sofrem com o imediatismo, em todas as suas áreas, né? A pessoa vai lá, ela fica uma semana comendo uma saladinha e ela acha que o músculo dela todo vai virar. A pessoa vai lá, faz um mês de academia e acha que, nossa, eu fiz um mês de academia, assim, 30 anos sem fazer atividade física, eu fiz um mês de academia. E a pessoa vai lá e acha que numa conversa vai resolver, né? Isso eu sempre falo para os alunos, as pessoas têm que ver o tempo que elas levaram para ser como elas são. Digamos, eu tenho 20 anos, tu levou 20 anos para ser quem tu é. Tu acha que em um mês, 30 dias, 60, não vai mudar. Vai ter que esperar, é todo um processo, comemorar cada passo, cada vitória devagarinho e superando a cada dia, fazendo o que gosta. Só pegando esse gancho, vou sair da ordem, Gabi. Ao mesmo tempo, o ritmo, né? Ao mesmo tempo que tem uma ansiedade imensa para que isso logo aconteça, o ritmo é hoje, amanhã e depois. E aí vamos de novo, é hoje, amanhã e depois. Né? E se subir um degrau, eu fiz uma sinapse lá que a Gabi me disse, compreendi, Gabi, tô chorando o dia inteiro, porque quando a gente vai no psicólogo é mais ou menos isso, né? 2 dias depois cai a ficha, a gente chora tudo, né? E limpa e solta, que bom, compreendi, né? E aí vai adiante, não para, né? Ok, tu venceu isso, vamos mais um degrau. Grace, que bom, já colocou uma mão no café da manhã. O que nós podemos incluir de outra fruta ao longo do dia? Tipo, não comia nada, digamos, né? Nem me lembro como é que era ainda, mas enfim, né? E a Carol também. Parar que eu me alimento super bem desde sempre. Super, então, eu tenho uns coraçãozinhos esses dias no Instagram. Eu como muito, meu problema maior é falta de vergonha mesmo. Eu sou um pedreiro no bom sentido, não é ofensa. E é comida, entendeu? A Gabi come comida, é arroz, feijão, né? Então, e eu tenho muita autoestima, então eu gosto muito da comida que eu faço. Então eu como muito a comida que eu faço. Então, mas brincadeira à parte. Mas vou deixar vocês terminar de fazer análise. Mas é isso que a Karen vai complementar agora para depois deixar a Gabi aí conversar. E aí vem esse movimento, né, que a Gabi tá falando, né? Colocar o corpo em movimento. E aí vai acalmar todo o resto, porque realmente nós vamos ativar esses neurotransmissores do prazer, né? E tá tudo dentro de nós. Mas com a orientação de um profissional, como a Gabi falou, fica bem mais completo, né? Bem mais fácil de seguir o processo. Tendo um norte, né, gente? Para também não se lesionar e tudo mais. Exatamente. Bom, né? Eu acho que o que a Carol e a Karen trouxeram é muito importante, né? Acho que a recomendação realmente é fazer prática de atividade física com um profissional, né? Que vai te auxiliar da melhor forma, ter uma alimentação balanceada, né? Eu sempre brinco com os meus pacientes que vêm com compulsão alimentar, né?
e estão fazendo acompanhamento com a Nutri. Mas, Gabi, eu comi horrores na janta. Tá? Amanhã é um outro dia e tu segue a tua dieta normalmente, né? O equilíbrio, ele precisa existir. O autoconhecimento é interessante, né? A gente vem para a terapia não só para tratar o sintoma que está emergente, a gente acaba se conhecendo, né? E eu acho que esse se conhecer que muitas vezes assusta, né? Esse imediatismo, essa vontade de mudar, às vezes eu tenho a vontade, mas quando eu começo a mudar eu fico com medo, né? E daí esse medo faz com que eu me sabote muitas vezes, né? Que nem eu vou para academia. Ah, deu um mês e eu não consegui emagrecer os 5 quilos que eu queria. Eu não vou mais, porque a Carol não é boa, né? Então eu vou, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Não é assim, né? A questão da comida é a mesma coisa. O nosso organismo, ele é muito diferente. Então, depende de cada alimento que a gente vai colocar na nossa vida para que o nosso organismo vá se adequando, né? Não tem como a gente fazer, né? Existem alimentos que vão aumentar nosso nível de ansiedade, outros alimentos que vão nos auxiliar, né? A gente sempre brinca, eu sempre brinco com os pacientes, come um chocolatinho, não precisa comer a barra inteira, mas come um chocolatinho se tu tá com muita ansiedade, né? O chocolate vai auxiliar a diminuir um pouquinho esse processo e vai fazer com que tu fique mais tranquilo, mas tu não precisa comer em excesso, né? Come um pouquinho e vai organizando de acordo com a tua dieta, assim. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que é um equilíbrio entre a mente e o corpo que a gente precisa ter para ter uma boa vida, né? E aí essa reconexão, né? Reconectar-se consigo, não se machucar. Porque quando a Gabi estava me falando isso, me veio muito a questão do fato da infância, né? Às vezes a gente atende um paciente de 60 e tantos anos e aí ela ainda diz, eu só vou conseguir se tu me puxar. E aí a gente tem que puxar quem é que judiava dela na infância, né? Que é aquele fato me machuca que eu gosto. Ficamos condicionados muito a isso, né? Isso é muito profundo e aí tem que pedir acompanhamento para uma psicóloga, porque, né, tu vai puxar a pontinha do fio ali, vai fazer a pessoa pensar sobre aquele motivo. E aí, puxando aquele link da Gabi do início, a pessoa vai para a parada de ônibus e conta toda a vida para um estranho, que acho que nunca mais vai ver, mas não vai na psicóloga, né? Porque aí vai ter que mexer, aí não é só um desabafo mais. Aí tu vai ter que tratar isso a fundo. E aí essa questão do chocolatinho, temos que ver, né? Se a pessoa tá numa desintoxicação de açúcares, né? Se tem uma alergia, se tem uma intolerância à lactose por trás. Então, comer um pedacinho de chocolatinho às vezes não vai ser bem tão salvador assim, porque deve quebrar todo o processo. Então, cada caso é único, né? A gente vai conhecendo os pacientes e vai observando o que ele pode comer, tá? Mas por que tu comeu em excesso ontem? Analisa isso, né? O que te fez? Qual foi o start? O que aconteceu no teu dia? Passou muitas horas sem comer, tu não tomou água ao longo do dia, tu brigou com alguém, tu não desacelerou a mente antes de jantar, que antigamente nós tínhamos essa coisa de... Na minha geração já não, nossa, né, gurias? Mas antigamente eles rezavam antes de jantar, antes de almoçar. E isso era... Vamos acalmar um pouquinho o nosso estresse do dia a dia, vamos agradecer esse alimento e vamos consumir. Então, a Ayurveda é um desses lados, assim, eles trazem muito, não a reza em si, mas estar no momento presente, né? Meditar, a yoga, que é uma outra modalidade também de atividade física, de fortalecimento muscular, pra gente ir acalmando. E reconhecer, né, Gabi, que mesmo nós, terapeutas, nós já passamos por esses processos, né? Tô falando de compulsão. Quando eu, depois de formada, entendi que eu era compulsiva alimentar, meu Deus, foi um tapa na cara. Eu disse, agora, como é que eu vou voltar pro consultório que eu entendi que eu sou compulsiva? Né? E aí tratei, eu comigo, uma autoanálise profunda, entender onde é que estava isso. Né? E hoje eu já consigo comer uma fatia, 2 de bolo sem comer a forma toda. Por isso a gente já faz cupcake, né, gurias? Faz pequenininho e come aquela dose. E deu. Eu faço um bolo todo e como só uma fatia, né? Eu sou uma pessoa...
Já cheguei a conclusão que Daí eu como o resto. Mas é isso, gente. E aí eu gosto muito de conversar com os profissionais, porque eu sou uma reconfessa, eu não entendo muitas compulsões. Tá? Eu tenho uma dificuldade de entender quem não vai para academia, porque, sabendo que precisa ir. Eu tenho muita dificuldade, embora eu brinque, né, que como horrores, assim, mas eu compreendo que a gente tem que ter uma alimentação, e essa alimentação, ela tem que ser balanceada. Tu vai sair dessa alimentação balanceada eventualmente. E mesmo quando eu como, assim, que dá essas funções, eu como, eu brinco, né, comida de verdade, assim, eu tenho hábitos alimentares, né, é uma coisa que eu cuido. E agora, na época do Covid, aconteceu algo muito, muito emblemático para mim, que foi a função de chegar no fim do dia e ter que tomar uma taça de vinho, ou chegar no fim do dia e ter que tomar algo, né? E aí, claro, eu estava estressada, cansada, foi um período, né, de estresse alto, e aí eu cheguei à seguinte conclusão, né, que não dava, né? Se eu quisesse tomar a taça de vinho, eu tinha que tomar a taça de vinho, porque aquela taça de vinho era importante para mim, não porque meu dia tinha sido exaustivo e eu não podia terminar sem a taça de vinho, né? Então eu identifiquei essa questão e ainda conversei, né, com a Gabi acerca disso, né? Exatamente da questão de tu não transformar as coisas em refúgio, né? Você acaba tornando isso em refúgio. A gente tem que saber identificar isso, né? E isso vai por uma questão de autoanálise mesmo, de autoconhecimento. E eu sou uma pessoa que eu respeito muitos profissionais da saúde, porque os profissionais da saúde têm algo que é a dependência do outro, né? O resultado de vocês depende do outro. E quando a gente depende do outro, é tão difícil, né? Porque não adianta a pessoa ir lá no consultório, falar com a Gabi várias coisas lindas, elas conversarem, ela sair de lá satisfeita e ela não agir, né? Ou então tu passar uma prescrição alimentar perfeita, né? Ideal para aquela pessoa, ela apresenta problemas de saúde e ela não fazer. Ou então tu prescrever atividade física, a pessoa vai lá, faz até às vezes atividade física, vem um dia, não vem no outro, 2 dias falta, 3 dias vem, aquela coisa toda, né, de academia, que é bem conhecido por todo mundo que frequenta academia, né, que as pessoas param muito. Então, tudo isso justamente para reconhecer também isso e trazer isso para quem está nos ouvindo, para quem também vai a esses profissionais ou quer ir a esses profissionais, entender isso, gente, que ninguém vai resolver o teu problema. Hoje a Eli disse algo que eu achei muito interessante na live do meio-dia. Parem de jogar o problema para o outro. E aí o outro disse, não, eu resolvo o teu problema. Ninguém resolve o teu problema, meu amor. Você resolve o teu problema. A pessoa te ajuda a resolver o teu problema. Então, a Carol, ela vai resolver, né, uma questão de atividade física. A Kelly vai te ajudar numa questão alimentar. E a Gabi vai te manter com a tua mente, né, organizada, mas elas não vão fazer, elas vão puxar isso, né? Então, é bem importante a gente reconhecer isso cedinho. Quanto mais cedo a gente reconhecer isso, a gente melhor para a gente, embora às vezes a gente não esteja preparado, mas a gente tem que entender, pelo menos buscar. E aí agora vem algo que eu tinha pedido para vocês separarem, né? Algo que vocês pudessem trazer de vocês como uma dica, uma técnica, algo que contribuísse, né, para aquele negócio assim, ó, bateu, eu ouvi esse vídeo, né, eu ouvi esse podcast, eu ouvi esse vídeo e eu parei refletindo, mas eu não sei nem o que eu faço, né, por onde eu começo, né, claro, profissionais da área, mas qual é o start? Né? Me disseram que se eu caminhasse 30 minutos, estava, né, tava tudo bem, faço, qual é o start, né, aquela coisa, o que eu posso fazer para começar? Terminei, levei o tapa na cara, que nem diz aquele ali que eu precisava, e aí agora eu quero começar, mas eu não quero nem esperar até amanhã, eu quero começar hoje, né? O que a gente recomendaria aí? Pode pensar pela Carol de novo. Então, na questão de atividade física, a gente recomenda caminhada por ser uma atividade de baixo impacto e, no mínimo, com uma frequência de 3 vezes por semana. Claro que conforme tu for melhorando o teu condicionamento, tu vai podendo ir aumentar, e tudo isso depende se tu tem hipertensão, se tu é cardiopata, então tudo é muito relativo, tá? O ideal mesmo seria procurar um profissional para te auxiliar na atividade que seja mais indicada para ti e que tu goste, como eu já comentei antes. E daí evoluindo conforme o teu corpo, os teus resultados, porque cada corpo evolui de uma forma.
Tudo depende a questão da alimentação, do descanso, do quanto tu vai poder se exercitar, né? Porque às vezes a gente tem uma rotina muito corrida e acaba ficando estressado. Vou como meta 3 ou 4 vezes por semana. Não deu de segunda a sexta, vou no sábado. Mas coloca uma meta e cumpre essa meta. Acho que é importante dizer isso, especialmente para quem procura... Não sei se a minha internet está estável. Está tudo ok na gravação? Está tudo bem? É que apareceu, lembrei, Tudo certo aqui. O Zoom faz isso na mensagem. É importante a gente trazer o seguinte, profissionais que trazem muitas soluções rápidas, gente, se preocupem com esse tipo de informação. É que nem advogado que diz que vai resolver o teu problema, entendeu? Se preocupem. A solução rápida, ela não é que ela não exista, mas analise, não custa analisar, né? Analise até pela sua própria profissão, se você consegue dar tantas respostas rápidas assim naquilo que você faz, e você vai entender o que a gente está dizendo aqui. Então, e quando é saúde, observe ainda mais, né, gente? É um processo delicado. Mas seguindo, Gabi, conta aí para nós uma recomendação, uma técnica, algo que você pudesse contribuir para o pessoal. Bom, acho que, né, primeiro a gente precisa identificar um pouquinho qual é o fator que mais nos deixa incomodados, né? Vou trazer uma técnica de algumas questões mais voltadas à ansiedade, que eu acho que é o que mais está em voga hoje, né? Que está todo mundo muito, né, sempre pensando no amanhã, né? O que eu vou fazer amanhã e nunca pensando no que vai fazer hoje, né? E eu sempre recomendo para os meus pacientes, seja no primeiro atendimento, né, que a gente consiga parar e respirar, né? A gente vai respirar, mas a gente não vai respirar, né, como a gente respira, né? Ah, Gabi, mas eu respiro, né? Não, a gente vai parar e vai prestar atenção na nossa respiração. A gente vai inspirar o ar pelo nariz, vai segurar um pouquinho e vai soltar o ar como se a gente estivesse soprando uma vela sem apagar a vela, né? Então a gente vai buscando fazer esse exercício, né? Pelo menos umas 10 vezes, assim. E se puder fazer várias vezes no dia, melhor, né? Porque a gente vai começar a ter consciência do nosso corpo, que com essa função, com essa necessidade de futuro, os nossos pensamentos não param nem um minuto. Então, a cabeça está sempre funcionando, né? Então, com a respiração, a gente vai conseguir fazer com que a nossa cabeça pare um pouquinho, né? E a gente consiga prestar mais atenção no nosso agora, né? No que a gente está fazendo agora. Porque senão a gente fica muito bitolado lá no futuro ou muito no passado e não vive o presente, né? Eu sempre digo para os meus clientes, a questão é, por que é passado, presente e futuro? Gente, o presente, o hoje é um presente, a gente precisa viver o agora, a gente não pode estar pensando no que vai acontecer lá amanhã, e o que aconteceu ontem a gente não pode mudar, a gente pode melhorar o que aconteceu ano passado, a gente pode melhorar isso para fazer um futuro melhor, né? Então, a técnica da respiração seria algo mais imediatista, né? Em questão de que é algo que, né, todo mundo diz, né? Na atividade física tu precisa respirar de forma correta, porque senão tu não vai fazer um movimento, né, tranquilo. O ideal, eu sempre brinco, né? Eu brinco com meus pacientes que comem na frente da televisão. Gente, não dá. Tu não consegue respirar, não consegue comer, tu não consegue olhar a televisão. Não consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo, né? Tu precisa parar, olhar para o teu alimento, respirar, né? A Kelly vai me dar razão, acredito nisso, de que tu não come na frente do computador, tu não come na frente da televisão, porque senão tu não vê o que tu tá comendo, né? Então, parar para respirar, acho que hoje é a técnica mais aceita, né? E mais rápida, né? Tem a técnica que eu dei para Grace também, botar no material complementar, né? Que é a técnica Acalme-se, em que a gente deve aceitar a nossa ansiedade, a gente pode contemplar tudo ao nosso redor naquele momento de maior ansiedade, a gente vai agir como se a gente não estivesse ansioso, né? Diminuindo a velocidade, o ritmo das nossas ações, depois a gente vai liberar o ar dos nossos pulmões, né? Que é através da respiração mesmo, né?
cuidando, inspirando, segurando e soltando o ar. Mantenha, né, os passos anteriores. Então, pensa no que tu estava fazendo antes e no que tu vai fazer agora, né? Examina o que tu está pensando, né? O que está acontecendo na tua cabeça nesse momento, né? Sorria, né? A gente deve sorrir, porque a gente tem que contemplar todos os avanços que a gente consegue, né? Todas as nossas vitórias, sejam elas pequenas, a gente deve, né? Então, emagrecer 500 gramas, comemora, né? Não fica dizendo, emagreci só 500 gramas. Não, tu emagreceu 500 gramas, né? Tu conseguiu caminhar 1 hora em vez de caminhar meia, que antes tu, né? Às vezes não caminhava nem 1 minuto e tu caminha meia hora. Ótimo! Sorria, agradeça, tu conseguiu, né? E espero de uma forma tranquila, puro, da forma que ele vai vir para ti, né? Eu acho que essas 2 técnicas são bem interessantes para que a gente consiga viver a nossa vida de uma forma mais tranquila, assim. Interessante, uma vez a Gabi me falou algo que eu acho que todo mundo tem um grau de ansiedade, tá, gente? Cada pessoa tem um grau de ansiedade, umas pessoas um grau de ansiedade maior, interfere no dia a dia delas. Outras, essa ansiedade, claro, vai ter dias que você está mais ansioso, dias que você está menos ansioso, você tem situações que te deixam mais ansiosos, mas é interessante que a gente admita isso, que é o primeiro ponto. Não, estou ansiosa. Então, essa ansiedade está me fazendo algum efeito nocivo, grave. Eu peguei e comi um pote de sorvete inteiro, mas por que você comeu um pote de sorvete inteiro, né? Qual o sentido de você? Eu não entendo qual o sentido, estou só refletindo. Qual o sentido de você comer um pote de sorvete inteiro, né? Então, essas questões é importante, né, Gabi? Então, assim, admitir, todo mundo tem, e admitir também quando isso é realmente algo a ser pensado e está refletindo. E acho que as compulsões alimentares, né, que agora a Kelly vem para nós aqui, elas são um problema da humanidade atual, né? Então, as pessoas estão utilizando o alimento como subterfúgio, né? Então, os vários vícios que a gente retroalimenta na vida, né? Então, esse é um deles. Então, em relação a isso, teria algum alimento, alguma técnica alimentar, enfim, que a gente pudesse trazer para o pessoal? Então, a compulsão, ela tá muito presente na necessidade de preencher um vazio. Então, tu tá oca, né? Tu tá te sentindo vazia, perdida, desamparada, mal amada, e é tu contigo mesmo. Se esse processo não começar contigo, o outro não vai te dar aquele amor no nível que tu poderia te amar, né? E principalmente assim, hoje eu ainda estava refletindo sobre essa questão. O vazio muitas vezes é por uma fome oculta. Então a pessoa come vários alimentos, sempre repetidos, sempre os mesmos, sem diversificar, sem aumentar a biodisponibilidade desses alimentos, que a gente consegue colocando frutas variadas ao longo do dia e da semana, verduras variadas, grãos. Então, num dia come arroz e feijão, no outro dia come um aipim e faz uma lentilha. E cada alimento vai ter, então, um grau de vitamina ou de um mineral e que vai compondo, então, uma imunidade. E quando essa biodiversidade de nutrientes adentra o nosso organismo, supre aqueles nutrientes essenciais e nós automaticamente também nos acalmamos. E muitas vezes ficamos naquele repeteco porque foi assim uma vida inteira na família. Então hoje nós entendemos que além da genética, que já agrava nossos fatores de saúde, nós temos a epigenética, que é uma necessidade de manter um padrão muitas vezes estabelecido pela família, com medo de, e agora, como é que eu vou ser diferente deles? É como se eu não estivesse honrando a minha família em escolher, por exemplo, como tem acontecido muito hoje em dia, se tornarem veganos, ovo-lacto vegetarianos, né, e toda a nomenclatura que tem aí. Mas como que eu me tornarei vegetariana, vegana, se a minha família é pecuarista? É desonrar meu pai e minha mãe? Então, tudo isso está muito latente. E nós estamos amadurecendo, e amadurecer é fazer escolhas novas, é soltar o antigo, é provar alimentos de uma forma diferente. Bah, como faziam lá em casa eu não gostava, então faça do teu jeito e está tudo certo.
Então, é focar no que se quer ser, como a Carol falou, se eu não me engano, e ir de encontro, né? Quando se faz um projeto na escola, um projeto de pesquisa na universidade, do mestrado, da pós, enfim, nós temos um objetivo que nós queremos alcançar. Então, em tudo na nossa vida é traçar onde tu queres chegar. Pode ser até te ver, fazer essa cocriação no universo de como tu queres ver a tua coxa, corre para malhar a coxa, como tu queres ver tal questão da tua vida, se projeta para isso. E aí entra a questão da respiração, da meditação que a Gabi trouxe, e uma questão também da compulsão é o não mastigar. Indiferente de estar na frente da TV, que já é complicado, porque as notícias já são pesadas também, o barulho, né? Tem pessoas que não conseguem lidar muito com barulhos, então agora, principalmente em casa, é criança chorando, é não sei quem chamando, e a TV ainda ligada, e o videogame. Então, mastigar. Coloca esse alimento na boca e tenta engolir depois que ele deu uma diminuída. E aí tu vai serenando a mente, aí tu vai chegando naqueles 20 minutos em que o cérebro leva, então, para registrar. E é um passo a passo. E isso faz também tu voltar a ter atenção no momento presente. Sentir se a comida tá quente, sentir se tá crocante como tu queria aquele alimento. Se tem o sabor realmente próximo ao que tu estavas acostumado, ou se esse novo sabor tá te surpreendendo. Nossa, que delícia, isso aqui nunca tinha percebido. Porque quando estamos ansiosos, com raiva, não desce. Pensa tu com raiva aí, tu não vai conseguir te alimentar, vai trancar, a saliva fica grossa, o fígado manda sinais. Então é importante se acalmar. E isso é saúde, é para toda a vida e a todo momento. E é um passo a passo. Não sei se te respondi. Analisando na nossa ordem, né, que eu tinha construído aí de perguntas, mas eu estava mais prestando atenção no que vocês estavam falando. E essa questão, algumas questões me inquietam na vida, né? Uma delas é a questão do alimento, assim, claro, nem sempre eu não compreendo todas as nuances da alimentação, nem teria como, né, até porque não sou da área, mas como as pessoas descontam nos alimentos e nas bebidas de modo geral, e como elas ingerem coisas que fazem mal para ela, né? Então, não só sentimentos, mas também alimentos, né? Então, tudo bem, gente, não é? Eu também como eventualmente coisas, né, que são diferentes, é óbvio, né? Não tem, mas o quanto as pessoas elas se machucam, né, tendo essa alimentação errônea e quanto isso faz mal para elas. E isso também vai algo que eu sempre digo que às vezes as pessoas não entendem, né? O você se comprometer de fazer uma atividade física e não ir te faz um mal mental muito grande, porque você disse que você ia fazer algo, a Gabi agora está me concordando, né? Você disse que ia fazer algo e você se frustrou com algo que você se comprometeu. E aí, ao se frustrar, muitas vezes você se pune e não volta. Porque você também já se puniu, né? Então, são coisas que a gente tem que analisar. E é o autoconhecimento que vai te dar. Mas, principalmente, é o porquê você faz, né? Então, te levou a fazer essa atividade física que tão facilmente você simplesmente rompe com isso, né? Então, e aí agora vem algo que mexe com a gente, que vai mexer com vocês, né? Se vocês encontrassem aí vocês mesmas há um tempo atrás. Essa pergunta, gente, é a pergunta que vai para o meu reality show, brincadeira, né? O meu programa de entrevistas que eu vou ter, porque eu já decidi que agora eu vou ter um programa de entrevistas. Já vou avisando aqui que eu estou gostando desse negócio. Já avisei o pessoal que trabalha na comunicação comigo. Nós vamos ter um momento de entrevistas semanais. Isso já está decidido. Tá? Estou me sentindo o Faustão em arquivo confidencial, mas não vai ser arquivo confidencial, isso eu estou proibida, tá, gente? Me proibiram já, arquivo confidencial, não. Mas sobre profissionais mesmo, então, das diversas áreas, né, seria uma excelente oportunidade também de mostrar a qualidade dos profissionais, né, de tantos profissionais que a gente conhece e dar esse momento de troca, né? Mas se vocês pudessem se encontrar, né, botar a Carol que começou a faculdade lá no início, né, eu cruzei com a Carol no corredor, encontrei a Gabriele na faculdade, encontrei a Kellen. O que vocês diriam para vocês mesmas se vocês se encontrassem hoje? Exatamente no dia de hoje.
Então, quando eu comecei a graduação em Educação Física, muitas pessoas me falaram que era uma profissão que não era reconhecida, para desistir. Muita gente me desmotivou. E uma coisa que eu gostaria muito de ter ouvido no início era para eu persistir, que se era meu sonho, era para eu continuar até que eu alcançasse o sucesso, porque com a dedicação que a gente tem com o próximo, não tem como dar errado. O sucesso vai vir, o teu empenho vai ser recompensado e reconhecido. Então, fez falta essa questão do se é teu sonho, acredita, confia, comemora cada etapa, cada passo devagarinho, que devagar e sempre se vai longe, né? Que a vida não é para quem desiste no primeiro tombo. É sempre aos pouquinhos, cada vitória comemorando. Eu chego até a me emocionar até quando eu vi a pergunta assim e planejei mais ou menos o que eu ia falar, eu me emociono. Eu sou muito, muito sensível. A Carol, Mas gente, ela é um doce, é a pessoa mais emotiva. Se tu fizer uma homenagem pro outro, ela se emociona com a homenagem. E eu acho isso lindo, né? Porque quem consegue sentir o do outro, né? Eu acho que é isso que é o sentir pelo outro, né? Isso que é bacana. E essa pergunta tá tocando todo mundo, sabe? Carol, não é só tu, todas as pessoas que trouxeram ela, tipo assim, mas o que eu diria para mim mesma? Então, essa pergunta vai pro meu programa de entrevista. é uma ótima pergunta, bem tocante. Mas acho que seria isso. Vai lá, gata. Bom, né, faz um tempinho, né, que eu fiz o curso e logo que eu comecei eu fiquei, né, me questionando. Logo na primeira aula a professora pegou e até falou: gente, vocês estão aqui, vocês gostam de dar conselho, vocês são bons ouvintes, não sei o quê, vocês podem ir embora, né? E eu fiquei olhando, eu fiquei pensando, né, todos aqueles motivos que tinham me levado a escolher o curso de psicologia, porque até então ninguém da minha família tinha escolhido a área da saúde. Então eu fiquei pensando, analisando, né, cheguei a pensar em desistir, e eu fiquei, daí meu pai olhou para mim e disse: não, tu começou, agora tu vai terminar. Eu fiquei, poxa vida, né? Eu fiz 7 disciplinas e o pai quer que eu termine a faculdade de 5 anos. Bom, vamos lá. Por algum motivo ele tá me dizendo isso. E à medida que eu fui, né, indo, eu fui conhecendo muitas áreas da psicologia e fui me apaixonando, né? O que eu poderia ter dito lá para mim no início, se experiencia mais, né? Joga a cara, vai em projetos, né? Vira bolsista, busca estágio, né? Na área clínica que eu atuo hoje, eu não teria a possibilidade de atuar quando eu comecei na faculdade, mas eu participei de um projeto com pessoas com membros amputados, né? Depois de reabilitação física mesmo, que era um projeto ali que é um projeto da Unisc, e eu aprendi horrores, né? Eu aprendi horrores com cada paciente, com cada colega, aprendi a trabalhar com diversas áreas, né? Me encantei com aquilo ali, né? Conheci outras áreas da psicologia e acabei indo, né, para a parte clínica. Por quê? Porque me encanta ver a pessoa saindo muito bem do meu consultório, né? Me encanta ver a pessoa saindo sabendo lidar com aquilo ali que está angustiando ela, né? Porque cada pessoa que sai, né, sendo meu paciente ou não sendo meu paciente, eu gosto de ver, né, a melhora, eu gosto de ver isso. Então, acho que se eu pudesse me dar um conselho lá atrás, eu teria dito: te experiencia mais desde o primeiro, vai atrás, né, e lê muito, faz muito curso, né, não te foca só naquilo ali que tu tá fazendo naquele momento, vai além, né, e eu acho que os cursos, eles pecam muitas vezes nisso, assim, eles ficam muito bitolados num quadradinho, né, eles não trazem o além. E tem professores que diziam, né, a psicologia não dá dinheiro. Gente, eu não estou trabalhando para ser milionário, eu estou trabalhando para ajudar o outro, né? Então, muitos colegas acabam nos deixando menos motivados a trabalhar, não sei por quê, né? Eu não entendo o motivo deles fazerem isso, né? A gente faz porque a gente gosta,
Ellen e eu, a gente só se olhou aqui no vídeo, assim, nós só nos encontramos porque, gente, por Deus, tá no meu ato, não publicar o texto que a Kellen escreveu hoje para mim é exatamente isso, né? Que bom que a gente está fazendo esse trabalho, porque é muito bom tu ver o incentivo no outro e é muito difícil, né? A gente não teve isso, a gente ainda não tem muitas vezes, né? Então incentivar o outro a fazer, né? Incentivar o outro a pensar na vida. Essa semana é isso, eu só quero que vocês... Se eu chegar lá no sábado e alguém tiver me... Eu pensei na vida, tá ótimo, tá feito. Pensei na minha vida. Pronto, atingi o objetivo. A ideia é reflexão mesmo. Mas olha, a gente só se correu o olho aqui. Só para explicar, porque para quem vai ver o vídeo isso vai ficar muito visível. Eu só corri o olho na Kelly, a Kelly só correu o olho em mim. E eu vou dizer, agora todo mundo vai... É que nem quando tem barulho, a gente faz assim, né? Não tem, mas a Kelly e eu, a gente só se correu o olho, porque a gente disse exatamente isso, Gabi. Qual o sentido da pessoa limitar o outro, né? E aí agora a Kelly então vem complementando também isso. Foi de uma entrevista da Grace, né, que eu assisti e que eu disse para ela, ou havia medo nesses profissionais, ou já existia uma frustração, ou também, imagina como teria sido a escolarização deles, como foram os profissionais deles. Eu, particularmente, eu amo ser nutricionista, amo a área clínica e já trabalhei por várias outras e faço outras áreas, atuações em paralelo, mas eu faria tudo diferente. Desde o momento que eu nasci, gurias, não é nem na academia, não é nem na faculdade. Eu faria tudo diferente. Porque, felizmente, eu sou muito abençoada, as coisas me acontecem naturalmente. Então, eu nunca me dediquei exatamente com foco. Eu lia um pouco, compreendia e tá bom, e aquilo me bastava. Hoje, não. E eu perdi uma questão minha lá atrás, eu não sei em que momento foi isso, que eu deixei de ser competitiva. Que eu simplesmente quero ser mais uma, quero fazer minha parte, onde eu esteja. Então, isso também eu resgataria um pouco, de ser competitiva minha comigo. E aí tem uma amiga aí, né, que é super, né, que tá nos cutucando, para nós trazermos de volta isso. Isso é muito bacana. E a nossa profissão, e não ela é competir com o outro, né, Kelly? Isso! É a gente com a gente, né? É a gente testar até onde a gente vai. E não é porque eu não tenha medo. As pessoas dizem, Grace não tem medo. Gente, se você soubesse, sexta-feira, quando eu lancei o negócio, a trilha ali, eu nem quis assistir o vídeo, assim, eu não vou assistir. Mas é um teste, né? A gente tem que se testando. E é difícil, eu reconheço. Se expor, gente, é a coisa mais difícil que pode existir. Tu fica sujeita a pré-julgamentos e julgamentos de pessoas que não conhecem absolutamente nada da tua vida, nada da tua trajetória, dos teus medos, dos teus problemas, do quanto você dorme pouco, do quanto... E isso é muito doído. Tu te expor e as pessoas não analisarem, isso é muito doído, mas faz parte do processo. Então, eu acho que é isso que é, né? Que ele puxou um gancho e por isso que eu me intrometi, né? A questão de tu ir, de tu fazer por ti. De vencer, né? Não vencer os teus próprios limites. Isso, exatamente. E isso tem muito a ver com o que a gente está tratando aqui. Não é sobre quantos burpees a fulana na academia faz. Não me interessa quantos burpees a fulana faz. Se você fazer 100, faz 125 se tu quiser. Eu brinco com o pessoal da academia. Os 25 são por mim. Eu vou fazer aquilo que eu consigo fazer e para mim vai ter sido, se ontem eu fazer 10, hoje eu faço 15, para mim os meus 15 vai estar bem bom, vou estar bem feliz, vou ser bem satisfeito com o meu resultado. Então, e a gente tem que lidar, e às vezes alguém tem que lembrar disso, né, Hoje eu lembrei que a Kelly também é uma profissional extraordinária e de um cuidado com o outro que eu acho muito importante. É por isso que a gente está tanto tempo juntas, né? Ela cuida do que ela fala e ela é uma incentivadora de pessoas. E para mim é porque por algum motivo eu tenho condições de te acolher, né? E mais ou menos isso. Faria tudo diferente, faria muito mais, leria muito mais. Eu estudava e trabalhava durante a minha faculdade, então era o que eu conseguia ler, virava madrugadas
E aí eu vou falar um pouquinho além, Grace. Eu tinha um pequeno probleminha durante a faculdade que eu pensava que eu ficava muito nervosa para as provas. E aí depois eu relacionava com um medo lá, quando eu, na quinta série, eu estava passando cola de geografia, a professora pegou. E aí eu achava que era disso meu medo, meu trauma. Que colar nunca soube mesmo, né? Eu só passava para os colegas. E no colégio isso tudo bem, na faculdade é uma coisa mais complicada. E não, gurias, o que acontecia? Eu virava, como eu trabalhava de manhã e estudava tarde e noite, todas as tardes, todas as noites, eu só tinha na madrugada para estudar para outro dia. Então, o que eu fazia? Chegava 10h30 da faculdade, tomava um banho, normalmente eu jantava lá, fazia um chimarrão e virava à noite tomando chimarrão, que é laxativo, que é excitante para conseguir ler o conteúdo. Me lembro a cena, eu lá na cobertura sentada estudando, né? Para não fazer barulho para a família que morava no andar de baixo. E, claro, gurias, no outro dia de manhã era piriri, era tudo, né? E era desse excesso de cafeína, né? Das substâncias do chimarrão ali, porque às vezes tomava café também, e dos leites, né? Porque daí o que era de manhã? Tomava outro banho, tomava um leitinho com achocolatado, uma pastelina, né? Época de faculdade a gente fazia, agora a gente não faz mais. Uma pastelina, e tudo isso o meu organismo não aceitava. E eu pensava que era de nervosismo. Não, era uma reação orgânica. Eu estou achando que era psicológico, né? Alimentar. Alimentar. E aí, anos depois, eu me formei em 2008, ali junto que começou a dar meus sintomas de maior reação ao leite e tudo mais, e aí eu fui compreendendo de outras formas. Mas o que acontece? A gente não para. Os sinais estão aí, gurias. Deu dor de cabeça por quê? Tá batendo cabeça, né? O que tu tá sem conseguir resolver? Então é muito se analisar. Não, só um pouquinho. Realmente, tô com dor de cabeça, deixa eu serenar minha mente, deixa eu me acalmar, e aí tudo se encaixa. Sabe que eu posso fazer um testemunho sobre coisas que a gente pensa sobre a gente que são verdade, né? Eu procuro fazer atividade física há um bom tempo, tá? Então, tive um período ali que eu interrompi em razão de mudança de cidade, de não adaptação onde eu estava treinando. E aí eu descobri algo no Covid que é muito interessante, gente. Eu vou fazer essa declaração pública aqui, primeira vez que eu faço declaração pública. Quanto mais tu fizeres, mais dá certo. Depois que eu passei a fazer os 6 dias, gente, eu, Grace Kelly, sou uma pessoa que estou indo de segunda a sábado na academia. Tá? E estou fazendo isso, a Carol é testemunha, e eu descobri isso quando eu comecei a treinar em casa, que eu estava fazendo todos os dias. E agora, quando eu voltei, a atividade eu mantive. Claro, às vezes eu faço 5, não é toda, mas assim, agora, nos últimos tempos, fazendo dieta. E aí, sabe o que eu descobri, gente? Que é quase impossível você falhar nesse modelo. Porque como você faz todo dia, aquilo entra na tua rotina, no teu horário, e você internaliza. E aí, aquilo ali é como escovar dente. Então, é uma mentira, claro, né? Não, e a questão do tempo, aí eu sempre fiz, né? Cedo da manhã, porque eu também, a questão do autoconhecimento. Se eu deixar para de tardezinha, não dá. Tardinha não dá. Então, eu prefiro acordar às 6 horas da manhã e ir pra academia. Eu coloquei que eu vou fazer exercício físico, se eu coloquei que eu vou fazer exercício físico, eu vou fazer exercício físico. Né? E aí eu comecei às 7 horas da manhã, justamente por isso, quando vocês me perguntam por que eu faço, porque eu não tenho outro horário, né? Então eu criei esse horário. E aí eu descobri que a musculação é a minha atividade, claro, eu faço caminhada, mas é a que melhor me adaptei. Eu não gosto daquela gente, não gosto de gente gritando comigo, Carol, sabe? Não gosto da função de gritar, não. Natação não é para mim, então eu tive que achar uma coisa cheia, me identifiquei, faço há um bom tempo já. E não é por causa do colchão, né? Porque não é essa função, mas faço exatamente porque acredito nisso. E essa questão toda, né, de você se autoconhecer, vai te levando a essas escolhas. Né? Então você vai fazendo escolhas que você vai te levando a outras escolhas. Mas tente quebrar essas crenças que você tem sobre coisas. Tipo assim. E outra coisa, não gosto, eu vou dizer, nossa, vou ficar 1 hora na academia, é a minha... Não, eu faço muito bem feito, gosto das pessoas que eu convivo, eu digo assim, nossa,
agora eu vou lá e vou arrasar na academia. Também não, né, gente? Mas é importante. Eu podia comer uma batata frita, mas hoje eu vou comer uma saladinha. Às vezes você quer comer a batata frita, mas hoje você vai comer a salada. Então, são essas escolhas que a gente tem que fazer. E agora, sobre isso também, eu já vou unir as duas, né? Que eu quero que vocês deem uma visão de como vocês se veem, a profissão de vocês. Eu acho que os profissionais da saúde, de modo geral, estão vendo um panorama... Porque a saúde é saúde, né? Ela vai existir. Talvez a forma como a gente implemente isso vai ser diferente. Mas como vocês veem essa questão da profissão de vocês daqui a uns anos? E exatamente para pensar numa dica para quem tivesse, hoje, a pessoa cruzou contigo e perguntou, eu vou fazer nutrição, eu vou fazer psicologia, eu vou fazer educação física. Né? Então, a pessoa encontrou, te chamou lá no Instagram, assistiu o negócio aqui, resolveu, não, vou perguntar para ela mesmo se é isso. Então, assim, como você vê a sua profissão e exatamente pensando como você vê, o que você diria para alguém que procurasse você hoje sobre a escolha da profissão que vocês escolheram? Então, como eu vejo a profissão, acredito que todas as profissões agora, com a pandemia, tiveram que se reinventar de alguma forma, né? Alguma coisa nova, todo mundo teve que acrescentar em questão de serviço, de valor, de forma de estudar, de forma de se atualizar, cursos online, enfim. E eu acabei lendo, inclusive, um artigo que é americano, se eu não me engano. Até anotei aqui o nome para não esquecer. Journal of Interprofessional Care, tá? Só para caso alguém queira procurar o artigo, que fala da questão da interprofissionalidade. O Carol, se tu quiser me mandar o link dele, eu posso colocar no material que a gente vai disponibilizar para o pessoal. Tá, melhor. Então, esse artigo fala da questão que a educação física vai estar muito mais interligada com as demais áreas da saúde. Não que a área da educação física não esteja ligada, mas ela entrou há pouco tempo como curso considerado da área da saúde. Até pouco tempo ela era licenciatura, até 2006. Ela era licenciatura plena. Então, tu te graduava e tu conseguia atuar tanto em escolas quanto em empresas, só que era muito, muito rápido, né? Era um curso muito pincelado. Então, acredito que por isso o curso veio a se separar em 2006 e eu iniciei a graduação em 2014, então eu já peguei esse novo formato, então eu me graduei em duas, né, no bacharel e na licenciatura, e eles têm hoje em dia essa diferença, a licenciatura, a questão escolar, e o bacharelado, essa questão de empresas, hospitais, academias, né? E outra questão, essa questão do que eu falaria para alguém, né, que está iniciando, gostaria de iniciar na carreira de educador físico. Aproveita a graduação, cola nos professores, pega experiência, apareceu uma bolsa, um projeto, uma iniciação científica, vai, não importa. Eu não vou ter tempo para não importa. Não precisa ter tempo. O tempo urge, vai passar muito rápido. É muito rápido para tu ver tanta coisa, é muita disciplina. Tu vai ver tudo pincelado. Tu vai ver coisa que tu gosta e coisa que tu não gosta. Coisa que tu vai dizer, não quero seguir, não quero me especializar nisso, mas tu vai encontrar também matérias que tu vai dizer, nossa, isso brilhou meu olho, isso eu vou seguir, é isso que eu quero. Então, aproveitar estágio, aproveitar os trabalhos, que às vezes a gente passa a noite fazendo e fica, meu Deus, mas esse trabalho que saco, mas faz bem feito. Isso vai ser o teu diferencial logo ali. Os professores estão vendo o teu esforço, os teus colegas estão vendo o teu esforço, e uma hora tu vai ser reconhecido por isso, porque tu pôs alma naquilo ali. Bom, né, com a pandemia, né, eu acredito que a visualização dos transtornos, né, da dificuldade que a gente tem para lidar com o nosso dia a dia, de focar no nosso hoje, nosso presente, vai fazer com que a psicologia seja um pouco mais bem vista nesse lado, né, pelo menos o lado clínico, né, de que a gente precisa, muitas vezes, do profissional, às vezes sozinho a gente não consegue, né, muitas vezes as pessoas tentam sozinhas, mas chega em algum lugar e tranca, não evolui, porque se a gente não trata os sintomas da melhor forma, eles vão voltar, e quando eles voltarem, eles vão voltar com aquele efeito rebote 10 vezes pior,
né? Então, eu acredito que a psicologia, a partir de hoje, ela vai ser um pouco mais bem avaliada por aquelas pessoas que já não avaliavam bem, né? Claro que hoje em dia vejo muitos jovens acreditando, né? Querendo se conhecer, gostando da profissão, então acho que à medida que o tempo vai passando, a gente vai ganhando, né? A psicologia no Brasil, ela não é tão velha, ela é jovem ainda, então por isso que acredito que tem essa dificuldade, né? E eu compartilho da ideia da Carol, né? Se alguém viesse me falar, que eu tô começando psicologia, o que eu faço? Gente, vai, procura fora, né? Faz cursos, né? Procura participar de projetos, né? Questiona o professor, não fica quietinho, pergunta que tu tem dúvida, porque às vezes a gente não pergunta uma coisa porque a gente acha que é besteira, mas o nosso colega deve estar pensando a mesma coisa e não pergunta por vergonha, né? Então, que nem a Grace disse ali, que os alunos não participam, não aparecem no Meet, mas em algum momento da vida deles eles vão participar, né? Então, eles precisam, põe a cara, né? Porque precisa. Eu dizia isso, né? A gente está virtualizando tudo, né? Aí você vai para a aula e eles fecham completamente. Como, professora, mas hoje eu não tô arrumada. Sim, meu amor, mas na aula também não estava arrumada, os colegas já te viram desarrumada, entendeu? Esse dia de estudei, gurias, ficar dizendo, vocês. Mas teve dias que vocês chegaram acabadas na sala de aula e estava tudo bem, e vocês foram, entendeu? Eu também tenho dias que estou acabada. Então, e aí as pessoas não querem encarar a webcam naquele momento em que ela está com seus pares e que ela está com gente que está ali para ajudar. E aí, na vida profissional, talvez ela vai ter que dar um treino online, ela vai ter que dar um atendimento online, ela vai ter que fazer uma audiência online com gente que ela nunca viu, em que ela vai ter que mostrar um profissionalismo online, que é muito mais difícil, porque no online as pessoas estão te analisando com mais cuidado, as pessoas pararam por mais tempo, tu é o foco de atenção delas. Então, se eu posso dizer algo, né, eu sei que é ruim, volto a dizer, eu sei que é diferente. E, olha, eu não estou dizendo que não é. Para chegar, são anos estudando algo para dizer hoje para vocês que não é fácil, isso é uma mentira. Abrir o webcam e sair filmando, isso é uma mentira, não é fácil. Mas é importante, né, que a gente se... como é que a Kelly utilizou o termo? Que a gente se desafie. Né, que a gente entre sempre em desafios conosco mesmo. E é isso, né? Então agora... Antigamente ninguém pensava nisso, agora está todo mundo precisando disso, né? A ponto de a gente estar mudando as nossas profissões. Pode seguir, Kelly. Acho que... Ok. Bom, como eu disse, eu faria tudo diferente. Então, muitas coisas foram boas, que me trouxeram até aqui. Todas as leituras que eu fiz, mesmo tendo todo esse curto tempo, eu sempre estive muito atenta à sala de aula, eu sempre perguntei muito aos professores, eu sempre fui muito participativa, mas eu também levei muitos colegas comigo. Então, essa é uma questão, assim, que, inclusive, eu falo isso para os meus alunos do ensino médio, que eu ministrava, né, no início de março, foram as últimas aulas. Aqui no colégio, ok. Aqui vocês colhem, façam o que quiserem. Mas lá na faculdade, vocês estão se formando como profissionais. Então, se tu passas... Ou se tu... Não é nem passar cola. Se tu inclui o nome de um coleguinha que supostamente não conseguiu fazer aquele trabalho, nós da saúde estamos sendo coniventes em alguém morrer futuramente, e essa pessoa que vai morrer pode ser tua família. Né? Então, a gente tem que amadurecer isso. Não é mais coleguinha, somos parceiros de caminhada. Somos pessoas que juntos vamos estar pensando e vamos estar amadurecendo para formar uma nova sociedade. Quando eu adentrei na nutrição, eu pensava em fazer direito, ou arquitetura, ou medicina. Depois que eu me formei, eu continuei pensando que eu podia fazer ainda direito, contabilidade, são todas as áreas que eu amo. Se eu pudesse estudar em faculdade pública, que eu estudei numa privada, vocês todas, né, são na mesma projeto, eu faria todas. E eu seria ótima em todas, porque o que eu amo, eu vou lá e me agarro, né? Mas, principalmente nessa questão, assim, de que a nutrição sempre me diziam, é uma profissão do futuro,
sempre vai ser importante a nutrição, e eu vejo que a nutrição cada vez se renova mais. Então, gente, eu já fazia personal diet, que era ir ao domicílio do cliente, não home care. Home care é paciente acamado, que tu tem que trabalhar com sonda, módulo fechado, daí é outro nível. E aí vem uma coisa que a Carol falou, se tu não gostar, se não brilhar o olho. Mas, gente, às vezes o que não brilha o olho é o que a gente vai trabalhar lá adiante, né? O que a gente nega. Essa área eu não quero. Pois essa área que acaba tu indo depois. Mas, então, para mim agora, no atendimento online, de home office, tá ótimo, porque eu junto o personal diet, que era ir lá na casa do cliente, olhar a geladeira, olhar os armários, olhar os estoques, conversar com a funcionária, chamar a família e fazer a reunião do que nós vamos discutir do cardápio. Isso está muito rico no meu trabalho agora. E o pessoal está gostando. E aí eles ficam em frente à câmera, eu ensino eles a fazer as medidas em frente à câmera, que, né, as pessoas ainda têm essa preocupação com peso. Peso é tudo que tu carrega, né? É tudo que tá ali dentro. Então, nós somos muito mais que um peso. E tu vê as tuas medidas pela roupa que aperta, por tu deixar de usar calça jeans, começar só a usar leg. Então, há muito o que co-criarmos para a nutrição do futuro. Principalmente, por exemplo, assim, lá há 12 anos, quando eu me formei, havia um tipo de prescrição nutricional com relação a carboidratos, era de 40% a 60% de carboidratos que nós dávamos uma dieta. Hoje a gente entende que a dieta é low carb, adequada, e daqui a pouco vai vir um outro estudo que já tinha lá e que a gente, nossa, como é que eu nunca pensei nisso antes? Então sempre vai ter um renovar. Tomara que cada vez mais venha essa premissa da nutrição, do plantio, do cultivo do seu alimento, de tu mesmo preparar teu alimento, colocar todo o teu amor, toda a tua energia, porque o alimento é energia também. A Ayurveda traz o prana, né, energia vital, a continuar comendo tanto na embalagem como era antigamente. E acabei de fazer um curso de rotulagem de alimentos, e já teve agora, desde dezembro, uma outra rotulagem, está para sair aí novas portarias, porque o que nós estávamos consumindo não dá mais, né? É o que estava adoecendo a sociedade em massa, estávamos inflamando, estávamos deprimindo, porque nós somos quimicamente viciados. Não precisa jogar isso só para o alcoólatra ou drogadito. O alimento gerou em nós, porque lá quando a gente chorava, alguém dava o bico com mel, tem essa química associada, tem os nossos registros. Então, eu tenho certeza que a nutrição, ou ela vai se agregar com a medicina, que eu acho que ia ser bem legal, que não houvesse certas disparidades, assim. Eu penso que todas as profissões são importantíssimas. A gente sai da cama tendo que ter uma boa psique, porque senão fica deprimido e fica na cama. Então, a gente sempre vai continuar precisando, né, desses profissionais que nos fazem refletir, pensar e tragam as ferramentas para nós nos conhecermos, que a psicologia faz isso. Nós sempre vamos ter que trabalhar. Hoje, eu acordei com um pouquinho de dor e eu me alonguei de manhã, coisa que eu não estava fazendo, né? Então, isso eu aprendi com educadores físicos, né? E todo dia nós vamos passar nos alimentando. Então é importante que a nutrição venha trazer, seja para os nutracêuticos, que é o isolamento daquela substância para o indivíduo tomar aquela cápsula de uma substância que está faltando, seja de saber preparar um alimento, saber preparar ele de uma forma diferente. E Grace, antes tu estavas falando e me veio um registro, as nossas 3 profissões comparadas com a tua, nós fazemos a prescrição, fazemos a interpretação, orientamos o paciente, identificamos alguns pontos iniciais que nós vamos trabalhar com eles e reprogramar a cada tempo qual é o próximo passo, o que pode ser feito, mas nós entregamos essa responsabilidade para o cliente. E às vezes, por exemplo, a advocacia não. Tu não vai resolver, mas aquela causa de divórcio, de uma falência, é tu que vai estar dando, interagindo, pegando esses dados do cliente e de certo modo tu vai entregar. E isso tem um outro peso que vem naquela compulsão de eu vou pagar a academia para dizer para todo mundo que eu vou ir na academia e não vou. Porque é um ciclo vicioso, né? Então, doutora Grace, faz o que for, eu pago o que for preciso, mas resolve isso para mim. Nutrição, psicologia, educação física, não. Não tem aquela pílula mágica. E a mágica que nós entregamos, que é respire antes de comer,
pratica atividade física todos os dias, tome mais água, que é uma coisa que eu não falei antes das dicas, né? Preencha essa cavidade com mais água, hidrate, leve para dentro das células substâncias. É difícil de fazer. É um preço que as pessoas não pagam. É tão simples. É que, na verdade, é uma autorresponsabilidade, né? Então, é isso que eu digo, uma autorresponsabilidade eu pagar a academia e não ir não vai resolver nada, né? Então, eu pagar a nutricionista Então, eu sempre digo assim, se você não vai, eu sou muito clara, é que eu sou muito clara. Eu não vou anotar o que a Kelly me disse, então eu não vou na Kelly, né? É que nem pedir opinião dos outros. Vou estar pedindo opinião de quem se eu não vou seguir para nada? A pessoa vai gastar o tempo dela para me dizer o que ela para eu fazer, eu não vou fazer nada. Então, é que eu trabalho, às vezes eu brinco, eu trabalho com cognições simples, né? Eu faço junto ali a Gabi e de mim. Junto aqui, junto ali, cheguei ao resultado e tá resolvido, né? Então, o dia que eu decidi parar de tomar refrigerante, eu tomei refrigerante ao meio-dia, terminei de refrigerante, eu não vou mais tomar refrigerante. Desde então, eu não tomo refrigerante. Então, foi uma decisão tomada, e eu estou me ensaiando isso em relação ao álcool, que eu não bebi por muito tempo, e agora eu estou me ensaiando para sair disso, e eu sei que o dia que eu decidi que eu não vou mais, eu não vou mais. É uma decisão tomada. E tudo isso, gente, não é porque alguém me disse, é porque eu acho que é importante essa tomada de decisão, entende? Mas isso é saúde mental, né, Grace? Não é a realidade da nossa sociedade, né? Hoje eu ouvi isso, a Eli me deu uma cortada, hoje ela só disse assim, ó, Grace, tu não conta, isso não é a realidade da maioria, e eu fiquei assim... Isso a gente estuda, né, na neuropsiquiatria, essa questão, assim, saúde mental, saber fazer uma escolha. Porque o que nós vemos ainda na nossa sociedade? Eu não me amo, então eu vou depositar esse amor no outro, e aí esse outro é um cara que me espanca, mas eu acho que isso é amor. Né? E aí tu olha como advogada e diz, como é que ela não entende? Não consegue entender. Né? Porque foi muito machucado. Né? Eu sempre digo assim, eu deixo o pessoal aí da psicologia, eu reconheço um trabalho extraordinário neles, justamente de trabalhar com gente que não se entende. Meu Deus, a pessoa não se entende, né? Mas, e aí eu trouxe todo mundo aqui junto pra gente conversar, para vocês verem que é um ciclo, né? Então, não tá bem mentalmente, dificilmente você vai estar bem fisicamente. E se você estiver visualmente bem fisicamente, daqui a pouco você é um espetáculo, né? Corpo perfeito. Verifique se você tá bem mesmo. E para quem você tá bem, né? Quem você tá fazendo aquilo tudo, né? Que sentido isso tem na tua vida. Se tiver um sentido positivo, gente, não tem problema nenhum. Problema nenhum ser gostosa, entendeu? Ou gostoso. Não tem. Gostoso no sentido de corpo escultural, né? Eu não gosto muito desse termo. Mas não tem problema. O problema é para quem você faz isso e com quais sacrifícios você faz isso, né? Então, já finalizando, né, a gente vai ter que ir para nossas mensagens finais, então, queria que cada uma deixasse uma mensagem final para quem vai estar nos ouvindo, vai estar nos vendo, e aí eu gostaria que vocês dissessem o que vocês prescreveram de mensagem final para quem vai estar nos vendo, nos ouvindo. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Grace pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrada. Agradecer as meninas também, foi uma troca incrível. Eu acho que as três áreas complementam muito. Eu sempre gosto de dizer que elas caminham juntinhas, agarradinhas, né? Que interessante seria ter sempre os três profissionais unidos, inclusive fisioterapeuta, médico, enfim, todas as áreas da saúde abraçadinhas, né? E dizer para quem sonha com alguma área, qualquer área que seja, independente de ser saúde ou não, bota a alma no que tu faz. Faz aquilo com dedicação ao próximo. Faz aquilo com amor, com carinho, como se fosse para si, para alguém da sua família. Porque isso com certeza vai te dar retorno emocional, financeiro, realização. Eu digo, a realização é o principal pagamento que a gente tem de trabalhar com pessoas e com saúde, porque eu me sinto uma super heroína, assim, a cada dor de cliente que cura, a cada pessoa que consegue dormir melhor por ter treinado, por não ter dor, por conseguir... Ai, Carol, consegui beber 2 litros de água porque tu falou que era bom. Vou começar a ir na Nutri porque achei que eu preciso.
Ou então, bah, eu tava me sentindo com autoestima péssima. Não me amo. Vai na psicóloga. Bah, Carol, fui, resolveu minha vida, sabe? Indica o profissional da área que merece ser indicado para aquilo ali e ajuda da melhor forma que tu conseguir dentro da tua área com as tuas ferramentas para que a pessoa consiga seguir sempre num caminhozinho de luz e tenha sucesso em tudo que ela almejar, inclusive na vida profissional dela, como cliente, enfim, como amigo próximo, né? Eu gosto de dizer que meus clientes são meus amigos porque eu me aproximo tanto, eu gosto tanto de cuidar. Eu sou muito, eu nasci para ser mãe, eu acho. Quando eu for mãe, acho que eu vou ser uma mãe boa, porque eu nasci para cuidar. Eu gosto muito de. Eu não seria de outra área que não fosse da saúde e do cuidado do próximo. Então, obrigada mais uma vez e um beijo. Bom, também agradeço a Grace, né? Sempre desafiando, né? As amigas, né? Mas isso é bom, né? E eu acho que a mensagem final é isso: se desafie, né? Faça aquilo que te dá medo, né? Não tenha medo do que o outro vai falar de ti. Cuida, né? Cuida de ti, pensa em ti, te avalia, te autoanalisa, cuida de ti, né? Às vezes a gente fica muito olhando para o outro, fica muito fazendo o que o outro pede pra gente fazer, e a gente não faz o que a gente gostaria de fazer, a gente faz o que o outro está dizendo que eu tenho que fazer, porque daí a culpa é do outro, né? Se dá errado, a culpa é do outro. Então, não, vai lá e mete a cara, né? Busca o equilíbrio das suas emoções, né? Da tua alimentação, do teu corpo. Tenta fazer com que as coisas, né, andem de uma forma mais tranquila, né? Porque não adianta, tudo em excesso é ruim e tudo na escassez também é ruim, né? Porque se a gente for pegar uma planta, se tu regar uma planta demais, ela morre. Se tu não regar ela morre igual, né? Mas se tu conseguir manter o equilíbrio, ela se mantém saudável por muito tempo, né? Então, acho que essa a questão do ponto de equilíbrio é a melhor mensagem, né? Então, e também de fazer aquilo que brilha teu olho, né? Independente do que for, né? Faz aquilo que tu ama, que tu vai fazer da melhor forma possível. Completando a fala das gurias, em gratidão a ti que nos uniu, eu fico muito feliz de ver um bebezinho como a Carol, né? Que eu devia ter uns 18 anos quando ela nasceu, mais ou menos. Quase tua mãe, Carol! Tão inteligente, tão focada, tão amorosa, tão profissional. Isso é um alento para nós entender que realmente a humanidade está se renovando e que virão profissionais cada vez melhores. Isso é muito bom. Muito obrigada, Carol. Hoje foi uma surpresa para mim te conhecer. A Gabi é excelente, mas me surpreendi com a idade da Carol e ser tão dedicada assim. E aí, só completando o que as gurias disseram, ser o máximo que pudermos ser nesse quesito que nós falamos, né? Pode ser o teu familiar. Então, às vezes, quando eu vejo uma cirurgia de risco, né? Num caso na TV, algo novo que aconteceu, eu penso, meu Deus, como é que esse cara conseguiu fazer isso, né? Então, nos colocarmos a ser melhores. E eu levei muito tempo sem conseguir fazer uma especialização e agora surgiu a da neuropsiquiatria, eu já concluí, só tem que fazer a prova e nós estávamos esperando que fosse presencial, a princípio vai ser liberado daqui a uns dias. E a outra da docência eu ainda estou em processo. Mas porque aqui na região, ou na situação que eu me encontrava, existiam cursos que não me acrescentavam. Então, durante muitos anos, eu fiquei lendo, porque a gente sai da faculdade se achando, né, que sabe tudo, e quando chega no momento, tu vê que muito da teoria não é aplicada em instituições, em ambientes que já estão num processo costumeiro, para dizer de uma forma mais suave, né? E nós chegamos todas utópicas e querendo que a coisa aconteça e tal. Então, assim, e agora eu tenho certeza que com esse boom da internet ficou muito mais suave, né? Teremos muito mais acessos. Eu fiz cursos durante o Covid, agora por todo o país. Fiz curso, a Carol falando muito que ela é muito mãezona. Eu fiquei pensando no meu curso de
numerologia, que eu fiz também nesse período, que a Carol deve ter muito número 6, né? Então, por que eu fiz esse curso de numerologia? Justamente para pegar a data de nascimento do paciente, pegar o nome do paciente e entender um pouquinho o que tem por trás. Isso ajuda ele a também se conhecer um pouco melhor e se afirmar de quem ele é. Então, nós podemos fazer outros cursos. Tem muitos coaches hoje em dia que vêm capacitando, trazendo uma suavidade de trabalhar as nossas habilidades. Nós temos muitas habilidades. Então, acolher todas elas e colocar em prática. E aí, para quem ainda precisa decidir qual carreira, se vai para a nutrição, se vai para a psicologia, para o direito, ou para a educação física, ou outra área, possa fazer o Ikigai, que é um método que tu baixa na internet ali, é só uns questionáriozinhos, o que tu gosta de fazer, o que tu tem habilidade, no que tu é bom, o que o mundo precisa, o que tu venderia e a população está precisando. Então, isso é uma forma de fazer uma filtragem, assim, de qual carreira seguir. E se assegurar em si, para que tu chegue com essa capacidade de entendimento a partir das tuas experiências pessoais, porque tudo que nós lemos sempre é para nós primeiro. É tolice nossa acreditar. Chegou um texto aqui, vou mandar para Grace. Isso aqui é perfeito para Grace. Não, meu amor, se fosse para Grace, ela estava recebendo, é para ti. Então, trabalhe o teu ego, né, o teu self, lê aquilo primeiro, relê se for preciso, e aí se quer enviar para tua amiga, ok. Então, chegar no cliente e expor que tu consegue fazer uma mentoria dele porque tu passou por aquele processo. Então, acho que se colocar no lugar do outro, encerrando tudo que as gurias disseram, foi exatamente tudo isso, mas em outras formas, né? É muito importante. E isso faz com que a gente tenha prazer em atuar, indiferente do dinheiro. A Grace falou fez uma frase hoje que é muito a minha fala. Se eu não precisar de dinheiro para nada, eu ia fazer exatamente o que eu faço, porque eu amo o que eu faço, não é por dinheiro. E quando um paciente refere que está com menos dor, uma paciente de 73 anos me ligou lá da fazenda dizendo que Linha, tirei o glúten e realmente não está me doendo mais nada. Que bom que ela topou tirar, né? Mas poderia não ter pego essa ferramenta. Então, é isso, assim, faça um pouco, faça do jeito que tu consegue fazer, mesmo com medo. Não vai fazer errado, mas assim, faça com o que tu tem de condições, que vai ser o melhor que tu tem para oferecer. E aí depois tu estuda e busca mais e se aprimora mais. E faça o que não tenha na região, busque o que não tenha, faça diferença nessa sociedade, não faça igual aos outros. Faça além. Quando eu estava procurando uma especialização em endocrinologia, que eu encontrei finalmente por EAD, que eu ia fazer numa faculdade lá do Rio de Janeiro, lendo os cursos, me veio nutrição na neuropsiquiatria. Eu disse, não, mas era isso que eu sempre quis fazer. Aí deu aquele cutuco, brilho no olho, mais ou menos como a Carol falou antes, e é o que eu tô fazendo. E aí eu sei que eu vou ter que provavelmente ir para uma área que eu tô negando, que é a área terminal, que é a área de sonda, sim, que é a área de paciente acamado, sim, que possa ser que na neuropsiquiatria, Parkinson, Alzheimer, enfim, né, eu tenho que atuar nessa área, e vai ser um outro período da minha carreira, e a gente vai se reinventando e vai aprimorando. Que lindo, guria. Obrigada. Lindo. Eu vou dizer para vocês que fazem 2 dias que eu estou numa sequência bem cansativa de atividade, né? E para ajudar, eu estou numa convocação da universidade, fazer uma capacitação. Mas eu não reclamo porque quem corre porque gosta não cansa, né? De ter um ditado que diz exatamente isso. Mas hoje vocês deram um conceito de amor pelo que se faz e amor pelo outro, né? Que eu acho que os profissionais da saúde têm que ter. Não que os outros profissionais não tenham, não é isso. Mas especialmente o da saúde, porque as pessoas já se amam tão pouco, né? E às vezes elas precisam desse cuidado. E talvez o grande mal da humanidade seja a falta de amor mesmo, o próprio e o para com o outro. Então, muito obrigada. A gente está no último horário do dia praticamente, as gurias passaram o dia todo trabalhando, tiveram todos os seus compromissos, todo mundo aqui fez 3 turnos, né? E ainda assim aceitaram o meu convite. Então eu sou uma pessoa imensamente grata por vocês terem parado o dia de vocês para vir aqui conversar. E dizer que não é uma relação só de amizade, mas há coisas que a gente faz só pelos amigos, encarar os nossos desafios para ajudar um amigo, é isso. Então eu sou muito grata de ter construído isso e muito grata de poder entregar para as pessoas das quais eu gosto, pessoas que eu também gosto. Então, muito, muito, muito obrigada.
Eu tenho certeza que vocês vão ter mudado a vida de muita gente com esse discurso e ainda vão mudar a vida de muita gente. E aí algo que eu estava aqui anotando, gente, eu estou anotando porque depois eu tenho que fazer os comentários das atividades, já deixei tudo anotadinho, que é exatamente isso. Todos nós impactamos a vida do outro. E a gente tem que aprender a falar para o outro isso, para o outro saber. Então, se alguém tem dúvida que você tem que externar isso, gente, não tenha mais. Todo mundo contribui para a vida do outro, todo mundo é importante para alguém. Então, muito obrigada, gurias. Vocês foram muito importantes nesse momento para mim. Eu tenho certeza que vão ser muito importantes ainda, mas mais do que isso, vão ser muito importantes para as pessoas que vão receber todo esse conteúdo. Muito, muito obrigada, gente. Beijos de luz. E até Grace, o nosso próximo encontro. Tu queres que eu te passe uma listinha com castanhas, com chazinhos para as pessoas se acalmarem, se vocês tiverem ervas? conteúdos e quiserem nos disponibilizar, perfeito. A gente vai ficar muito satisfeita e eu vou passar para o pessoal que está inscrito na área exclusiva aí que a gente tem do evento, que é totalmente gratuito, mas que a gente aí destinou um conteúdo para quem fez a inscrição mesmo. Então, beijo, beijo, gente. Boa noite.